Bíblia comigo no livro de Malaquias 4, 6, verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler novamente. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Esse é o texto base de hoje, queridos. E hoje, queridos, nós celebramos o Dia dos Pais, e isso é motivo de grande alegria. Amém? Hoje celebramos o Dia do Papai. Quem está perto do seu papai aí? Quem está perto do seu papai aí? Só aí, só? Meu Deus. Quem está perto do seu papai aí, gente? Quem está perto do seu pai? Aleluia. O que você vai fazer? Você vai dar um beijão nele agora. Você vai dar um cheiro. E vai dizer assim: eu te amo, papai. Viu? Não perca essa chance. Se você está longe, saia do seu lugar. Vá lá e dê um abraço, um beijo e um cheiro. E diga: papai, eu te amo. O Senhor é muito precioso para mim. Amém? Lá vai a pastora Fabiana, olha aí, ó. Sigam o exemplo da pastora Fabiana. Glória a Deus. Aleluia. E se por algum motivo, queridos, o seu pai não estiver presente, não fique triste por isso. Não fique triste por isso. Deus, o nosso Pai, o nosso papaizinho querido, o nosso Abba Pai está aqui. E Ele está te abraçando nesse exato momento. Eu queria que você sentisse o amor de Deus sobre a sua vida. Deus te ama, o nosso Pai está aqui. Eu já não tenho meu pai há um bom tempo, mas eu aprendi que Deus, o nosso Pai, o nosso papaizinho querido, Ele supre todas as nossas necessidades. E quando nós entendemos isso, como nós passamos a caminhar com tranquilidade, com esperança e com fé, porque esse Pai nunca nos abandona. Amém? Mas eu quero também te dizer uma coisa: se você tem o seu pai, se o seu pai se faz presente, nunca perca a chance de honrar o seu pai. Nunca perca a chance de dizer um eu te amo para o seu pai, de dizer o quanto ele é precioso. Esse tempo tão pequeno chamado vida passa tão rápido. As coisas acontecem assim, e de repente, quando nós vemos, nosso pai já se foi, e nós perdemos a chance de dizer o quanto nós o amamos. Tire a mágoa do seu coração, tire o ressentimento do seu coração. Tome a iniciativa. Muitos pais hoje têm se afastado dos seus filhos, muitos filhos têm afastado dos seus pais, muitos filhos têm deixado de falar com seus pais, por causa de ressentimento, por causa de mágoas do passado. Não deixe que isso entulhe o seu coração. Tome hoje uma atitude. Chegue na sua casa, pegue o seu telefone e diga ao seu pai: pai, eu te amo, o Senhor é precioso para mim. E eu quero te dizer que a partir de hoje eu quero restaurar o nosso relacionamento, porque o Senhor é precioso para mim. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus me direcionou. Acho que tem pessoas aqui essa noite que estão precisando restaurar o relacionamento com seus pais. Então, queridos, não perca a sua chance em nome de Jesus. Diga sempre, valorize o seu pai, porque seu pai, ele dedicou grande parte da sua vida a você, e você tem que honrar e reverenciar o seu pai. Amém, queridos? E o tema dessa palavra hoje é ser pai. Ser pai, queridos, é uma dádiva. É uma dádiva, é uma recompensa. Ser pai é um presente de Deus. Salmo 127, a partir do verso 3, nos diz assim: que eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E como flechas na mão de um guerreiro, de um homem valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado, feliz é o homem que enche deles a sua aljava, pois não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 112, verso 1 fala: louvai ao Senhor. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa nessa terra. A geração dos retos será abençoada.
bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Queridos, entendam uma coisa: todas essas promessas que estão aqui na palavra de Deus irão se cumprir sobre a sua vida, irão se cumprir sobre a vida daqueles que decidem se tornar pais de verdade, verdadeiros homens de Deus, homens de valor. Todas essas bênçãos que estão contidas aqui nesses 2 salmos irão se cumprir a partir do momento que você, que é pai, entenda a responsabilidade que está sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz que bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Acredite, você é especial para Deus. Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra, porque você é especial para Ele. Você é um homem de Deus, você é um pai de verdade, mas acima de tudo, você é um homem de valor. E eu quero declarar, levante a sua mão, você que é pai. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Salmo 112 e o Salmo 127 irá se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Receba isso sobre a sua vida, porque você é especial para Deus. Mas o que é ser pai, pastor? A verdade, queridos, que não é difícil você se tornar um pai. Quando você se casa, quando você se une à sua esposa, naturalmente, vocês irão gerar filhos, muitos filhos. Mas há uma grande diferença entre você gerar filhos e se tornar um pai de verdade. Ser um pai de fato não é para qualquer um. Assumir a responsabilidade e fazer a diferença na vida de um filho é apenas para pessoas especiais. Eu acabei de falar isso aqui agora. Você é especial. E porque você é especial, Deus te trouxe aqui essa noite. E a oração do meu coração é que essa palavra aqui, não por mim, mas por Deus, que essa palavra seja um farol que te mostre, que ilumine o caminho de como você deve se tornar um pai de verdade, um homem especial, um homem de valor. Pastor, eu tenho a plena certeza de que eu sou um bom pai. Então, a minha oração é para que você se torne melhor a cada dia. E se você tem ocorrido alguma falha nessa sua caminhada, eu creio que Deus vai falar ao seu coração e você vai conseguir restaurar os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Um pai de verdade vai muito além de apenas ter o nome na certidão de nascimento de seu filho. É muito mais do que pagar contas ou dar mesada no final do mês. Um pai de verdade, queridos, é uma pessoa responsável. Ele é presente, consciente de suas responsabilidades e do papel que representa na vida da pessoa que ajudou a colocar no mundo. Um pai de verdade, ele lida com as crises, nunca desiste de seus filhos e faz o seu melhor por aqueles que ama. Um pai faz questão de ser o espelho de seus filhos. Acredite, o melhor exemplo, o melhor professor que os seus filhos terão, desde o nascimento até o final das suas vidas, será você que é pai. Você vai ser o primeiro professor do seu filho. Seu filho vai prestar atenção em tudo que você faz, e ele vai imitar tudo que você fizer. Pastor Heber falou sobre isso semana passada. Não existe esse discurso de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Um pai de verdade, um homem de valor, não tem esse discurso. Um homem que é honrado, ele fala para o filho: faça sim o que eu digo, mas também faça o que eu faço, porque eu quero ser um exemplo para você. Homens de Deus agem dessa forma, porque entendem que além de bens e riquezas, precisam deixar um legado, precisam deixar uma vida espiritual, deixar princípios, deixar valores. Bens e riquezas são muito importantes, e Deus vai te abençoar muito, para que você tenha uma geração abençoada, porque essa palavra declara sobre isso. Mas entenda uma coisa: além de bens e riqueza, você precisa deixar para os seus filhos princípios e valores. Então,
A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos. A palavra de Deus nos diz que ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho, nunca se desviará. Compete a nós, que somos pais de verdade, homens de valor, ensinar princípios, valores e a palavra de Deus aos nossos filhos. Por mais que você diga que não tem tempo, que você é muito ocupado, que está muito sobrecarregado, a sua prioridade, meu amado irmão, meu precioso irmão, a você que é pai, a você que é o sacerdote da sua família, a sua prioridade são seus filhos, a sua prioridade é a sua esposa, a sua prioridade é a sua família. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua casa. O seu maior tesouro são seus filhos. O seu maior tesouro é a sua família. Muitas pessoas têm se apegado a bens, a coisas, e têm deixado o seu papel de pai. O mundo tem trago muita confusão sobre paternidade, a verdadeira paternidade que está sobre os nossos ombros. Muitos homens têm pensado em desistir muito rápido. Muitos se casam e nas primeiras dificuldades abandonam suas casas, seus filhos, seus lares, porque não entenderam que quando se casam, que quando se unem a uma pessoa, ele está assumindo uma responsabilidade, não só com o seu cônjuge, mas também com Deus. Quando você se casa, você não faz um contrato, você faz uma aliança, e a aliança ela só é quebrada com a morte. E essa responsabilidade de cuidar da sua casa e principalmente de criar seus filhos nos caminhos do Senhor está sobre você, que é pai de verdade, que é um homem de valor. E eu quero declarar que aqui na igreja de oração está cheia de pais de verdade, de homens de valor, de homens que não desistem, mas homens que persistem, porque são homens de verdade. Amém, queridos? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Não deixe que o inimigo traga confusão sobre a sua mente. Você é um homem bom, e a cada dia Deus está te ajudando a se tornar melhor. Pastor, eu não vejo isso. Você não vê, não precisa ver, você só tem que crer. Nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. O crente se move por fé. Davi, sempre que ele errava, sempre que ele pecava, ele tinha um coração que agradava a Deus. Tanto é que Deus disse: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi ele tinha um coração ensinável. Davi ele errava, ele pecava, falhava, mas todas as vezes que Davi ia orar, está lá no Salmo 51, ele declarava: ensina-me, ó Deus. Ensina-me, ó Deus, os teus caminhos. Ensina-me, ó Deus, os teus estatutos. Eu vejo Davi se prostrando diante de Deus e falando: Deus, me ensina a ser um pai melhor, me ensina a ser um homem melhor, me ensina a ser um marido melhor. Porque um homem de verdade, um homem de valor, um homem honrado, é assim que ele ora, porque ele quer se tornar melhor a cada dia. Não por soberba ou por arrogância, mas para agradar o coração de Deus. E eu quero declarar também aqui sobre a sua vida, que você se torne um homem segundo o coração de Deus. Que a sua família, que a sua casa, que a sua descendência seja um reflexo do amor de Deus. E quando as pessoas olharem para a sua descendência, para o seu casamento, para a sua família, possa querer perguntar a você o que você tem. E você vai dizer: eu tenho um Deus que é meu Pai, um Deus que me ensina todas as coisas, e eu quero te apresentar a Ele. Essa é a nossa função, queridos. Deus nos ama, e Deus não quer que nenhum venha se perder. Deus não quer que seus filhos se percam. Deus não quer que você perca a sua família. Deus não quer que você perca o seu casamento. Deus quer que você tenha uma vida plena e uma vida feliz, abençoada. Porque isso é que vai ficar. Isso é o que vai ficar, queridos. Nós não vamos levar nada. Esse tempo chamado vida, ele é tão curto. Ninguém leva nada. Leva nada. E como nós temos visto isso? Mas legado, princípios e valores, esses irão ficar. Esses irão ficar.
E é isso que você tem que deixar para o seu príncipe, aquele filho que está dentro da sua casa, para aquela princesa que é a sua filha. Sentar com eles, conversar, ouvir, dar atenção, entender que eles precisam de direcionamento. E esse direcionamento está sobre as nossas vidas, principalmente de nós que somos pais. Porque um pai de valor faz questão de se tornar o melhor homem que pode ser. Ele não mente para seus filhos e não desvaloriza o amor e a companhia deles. Não dá maus exemplos de caráter e nem de princípio. Os pais verdadeiros são altruístas. O que é uma pessoa altruísta, pastor? É uma pessoa que se coloca no lugar do outro, que sente a dor do outro, que se preocupa com o outro. Às vezes, nós acompanhamos, e não é aqui na nossa igreja, alguns pais, e nós notamos tanto egoísmo da parte dos pais. Pais que só pensam em si mesmo, que não se preocupam com o bem-estar de seus filhos, de como seus filhos estão andando, de como seus filhos estão caminhando, não se preocupam com os sonhos, com os projetos, daquilo que está no coração do seu filho, só pensam em si mesmo. Nunca haja dessa forma. Tenha tempo com o seu filho, busque ter relacionamento, busque estar presente na vida do seu filho, porque muitos relacionamentos de pais com filhos têm naufragado por falta dessa pequena palavra chamada relacionamento. Entenda uma coisa: nenhum soldado tem saudade do quartel. Eu nunca vi dizer que soldado tem saudade de quartel. Por quê? Porque quartel é cheio de regras. A sua casa, meu amado e precioso irmão, não é um quartel. A sua casa é um jardim abençoado, regado e preparado por Deus. É um lugar de bênção. Então você precisa cuidar bem da sua casa, porque foi Deus quem te entregou. Não você transformar a sua casa num quartel cheio de regras, mas sim numa casa de relacionamento, onde reina a paz, o entendimento, o amor e a compreensão. Pastor, quer dizer que eu não posso dar regras para os meus filhos? Com toda certeza, você tem que ter regras sim. Mas é preciso ter uma palavra que o nosso pastor sempre usa, chamada equilíbrio. E muitos pais hoje em dia não têm esse equilíbrio com os seus filhos. É só regra e imposição. É o pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Não é assim, queridos. Agostinho disse: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. O seu exemplo de pai vai falar muito mais do que as suas palavras. As suas atitudes, o seu caráter, a sua forma de agir, de tratar as pessoas, de tratar a sua esposa, vai falar muito mais ao coração dos seus filhos do que as suas palavras. Você é o maior exemplo que os seus filhos têm perto. Então entenda isso, queridos. Se relacione com os seus filhos. Tenha tempo com os seus filhos. Nunca esqueça disso. Ouça seus filhos, ouça os sonhos, ouça os projetos que eles têm, porque eles precisam falar. Essa geração, hoje em dia, o pessoal fala que é geração conectada. Eu não estou aqui criticando celular, criticando rede social, mas muitos se envolvem, muitos filhos hoje em dia se envolvem nessas questões, porque não tem relacionamento com os seus pais, principalmente com o pai. E nós precisamos estar atentos com isso. Às vezes nós estamos reunidos em casa e os meninos passaram a chamar a minha atenção em amor. Rapaz, pai, ninguém conversa aqui, está no celular e não sei o quê. Então a gente desliga o celular e voltamos a conversar, a dialogar, a perguntar como foi um dia um do outro. Porque a gente trabalha muito, todos nós aqui trabalhamos muito, temos muitas ocupações e às vezes nós levamos trabalho para casa e o celular é uma ferramenta hoje em dia de trabalho. Nós precisamos ter esse equilíbrio, deixar de lado um pouquinho a internet, deixar a televisão, deixar o celular e ter relacionamento. Porque quando você tem relacionamento, quando você se senta à mesa com os seus filhos e os ouve, você está suprindo uma necessidade espiritual dos seus filhos. Seus filhos nunca irão se esquecer disso.
Mesmo quando eles estiverem longe, eles não irão se desviar, porque você está passando à mesa princípios e valores para os seus filhos. E é isso que nos faz sermos pais melhores, a vencermos o desafio de sermos pais nos dias atuais. A grande concorrência, o maior desafio de ser pai no dia de hoje é concorrer com essas coisas. Concorrer com o trabalho, concorrer com a falta de tempo, concorrer com a televisão, internet, redes sociais, porque isso tudo concorre conosco. E se nós não estivermos atentos, Satanás, a serpente, que é sagaz, ela começa a entrar na nossa casa. E quando nós prestamos atenção, nós perdemos o nosso bem mais precioso, que é o nosso filho. Pastor, quer dizer que não posso ver televisão, não posso ver internet? Não é isso, queridos. Você é livre. A minha palavra para você essa noite é que você tenha equilíbrio, mas que você tenha também relacionamento na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus irmãos, com os seus parentes. Que você lembre-se de ligar, de mandar um oi, de se preocupar com aqueles que estão à sua volta. Use também as redes sociais e a internet para isso. Amém, irmãos? Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Durante muito tempo, a importância da figura paterna foi remetida para um segundo plano. Hoje, ela ocupa um lugar de excelência. Estudos recentes mostram que a presença do pai na vida de uma criança tem um papel fundamental para o seu desenvolvimento social e emocional em todos os níveis, e que o envolvimento do pai no cuidado com os filhos influencia não apenas a vida da criança, mas também da mulher e do próprio homem. Sabe o que eu acho engraçado aqui nesses estudos? É que está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. O que a palavra de Deus diz? Falei agora há pouco. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando ele ficar velho, não se desviará dele. Amém, queridos? Então, esse estudo aqui, que foram feito por uma ONG, vem só para comprovar a palavra de Deus. Que se você tiver tempo, relacionamento, se você ensinar a palavra de Deus, mesmo quando eles estiverem velhos, eles nunca irão se desviar do caminho do Senhor. Está tudo aqui, queridos. Está tudo aqui na palavra de Deus. Então você que é pai, precisa ter tempo com o seu filho. Tempo de conversar sobre Deus, de falar sobre Deus, das bênçãos do Senhor, passar princípios e passar valores. Porque os últimos estudos, eles só vêm para nos comprovar a importância da presença de um pai na vida de um filho. Não economize afeto. Não economize contato corporal. Abrace, beije, diga eu te amo. Seu filho precisa ser alimentado afetivamente. Porque se o seu filho aprender os valores de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo, ele vai aprender também a praticar isso com os seus netos. Porque ele aprendeu com você. Uma geração ensina a outra geração. Pastor, mas eu não tive isso na minha casa. Meu pai era um homem seco, era um homem muito fechado. Meu pai nunca disse um eu te amo, meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou. Meu pai era assim, queridos. Meu pai era um homem extraordinário. Meu pai não nos deixava faltar nada. Se eu pedisse para o meu pai, eu quero... Na minha época não tinha celular, mas um exemplo. O último celular, meu pai movia céus e terras e me dava um celular. Mas eu não tenho na minha memória afetiva um abraço do meu pai, um beijo do meu pai, um eu te amo do meu pai. E até certo tempo, antes de conhecer Deus, o nosso pai, eu tinha uma grande preocupação de que pai eu iria me tornar. E quando eu passei a me relacionar com Deus, o nosso pai, e entender a sua palavra, e a aprender com Ele como se tornar um pai melhor, eu aprendi a beijar, a abraçar e a falar eu te amo. Não é porque erraram com você no passado que você vai ter que errar com seus filhos. Você tem a chance de se tornar o pai que você não teve, de falar aquilo que você não ouviu, de receber aquilo que você não recebeu, porque Deus te entregou filhos para que você haja da forma como seu pai não agiu com você. Faça a história diferente.
reconstrua uma nova vida, um novo relacionamento com seus filhos. O passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Homens e mulheres de Deus sempre tem chances, sempre tem segunda chance, sempre tem recomeço, porque o nosso Pai não mediu esforço e entregou Jesus naquela cruz por nós. Então, se algo está morrendo no seu relacionamento, de filho com pai, de pai com filho, é hora de você olhar para aquela cruz e entender que naquela cruz houve morte, mas naquela cruz também houve ressurreição e a vida, e vida com abundância. Não superproteja seus filhos. Permita que eles aprendam pelo seu próprio esforço, nem que eles falhem ou errem. Falhar é bom para aprender a enfrentar os seus desafios. Queridos, entendam uma coisa. A Bíblia nos fala que os pais, eles devem entesourar para seus filhos, que os pais devem deixar algo de valor para os seus filhos após a sua morte. Isso é bênção demais. Mas muitos pais, achando que estão agindo da forma correta, têm super protegido seus filhos. Pastor, o que o senhor quer falar? O que eu quero falar essa noite para você é o seguinte: dê a vara e a isca, mas coloque seu filho para pescar. Não dê só o peixe, porque se você der só o peixe para ele, ele não vai valorizar. Agora aquilo que é suado, aquilo que ele corre atrás, aquilo que ele busca, ele vai valorizar. Então não superproteja seus filhos. Um pai que ama, um pai de verdade, um pai de Deus, ele aponta o caminho, ensina o caminho, mas deixa também seus filhos caminharem sós, para que eles também aprendam com os seus erros e com as suas falhas. Há uma geração acomodada, uma geração que reclama de tudo, uma geração cansada. Mas eu quero declarar que aqui nessa igreja não tem filhos assim. Aqui só tem homens valentes, homens guerreiros. E nós precisamos dar essa chance aos nossos filhos, dar a chance para que eles errem, para que eles falhem, mas também que eles aprendam a se levantar sozinhos, a valorizar aquilo que Deus está entregando nas mãos deles. A superproteção, queridos, é uma falha. Então fique muito atento com isso. Entenda que seus filhos também irão cair. Em algum momento eles irão falhar, mas que você também vai estar por perto para abraçar, para acolher e para ensinar. Não estimule a relação de posse. Nunca ensine seus filhos a serem avarentos. Ensine seus filhos a serem homens e mulheres abençoadoras. Ensine seus filhos a dividir o que eles têm. Isso é muito bonito. O reino de Deus, queridos, ele não é um reino fechado. O reino de Deus é um reino que se expande, como um pequeno grão de mostarda que se transforma numa grande árvore, e seus filhos se deitam debaixo da sua copa. O reino de Deus é como um pequeno fermento que leveda toda a massa, e essa massa cresce. O reino de Deus, ele não é restrito, ele é expansivo, ele é criativo, ele é de dividir, ele não é de diminuir. Ensine seus filhos a dividir o que eles têm. Uma corrente puxa a outra, um elo puxa o outro. Se você foi abençoado, abençoe também. E nunca perca a chance de ensinar a seus filhos o poder de dividir, o poder de abençoar. A chance que você tiver, seja na idade que os seus filhos estiverem, nunca perca a chance de ensinar isso aos seus filhos. O poder de ser um homem e uma mulher abençoadora. Porque Deus abençoa aqueles que abençoam. Um exemplo aqui. Meus filhos estão aqui, mas ontem eu não perdi a chance de intervir num assunto dos dois. É só para abençoar, não estou expondo eles aqui. Meu filho está construindo um novo consultório. E a minha nora, a Jaqueline, está construindo também um outro consultório. Glória a Deus por isso. Aí meu filho estava descartando um jogo de cadeiras lá. Aí o Henrique perguntou: mano, o que você vai fazer com essas cadeiras? E eu lá escutando. O Lucas pegou e falou assim: mano, eu estou pensando em vender. Eu falei: vai vender nada. Você vai abençoar a sua cunhada e vai dar a cadeira e o bebedouro para ela. Não, pai, tá certo, tá certo, tá certo. Vocês estão me entendendo? Então não perca a chance de ensinar, porque ele foi abençoado e agora ele vai abençoar a cunhada dele. É assim, queridos. Não perca a chance de ensinar com amor, com carinho, porque
Isso ficou gravado na memória dos dois. E eles vão passar esses princípios para os meus netos em nome de Jesus. Pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer com a minha família. Que seja assim na sua família, que seja assim na sua casa. Que a sua família seja uma família abençoada e que entenda o princípio de abençoar também as pessoas. Amém, queridos? E como ser um pai segundo o coração de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Isso aqui é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. Para você ser um pai segundo o coração de Deus, queridos, você vai precisar aprender com Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso maior exemplo. E olha só o que essa palavra nos diz. Lucas 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre os 2. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então o seu pai lhe disse: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra tão abençoada? Aleluia, aleluia. Queridos, o pai dessa parábola, a parábola do filho pródigo, é um modelo de pai que qualquer filho gostaria de ter. O filho que tem um pai com este perfil, com certeza, se for embora de casa, logo a saudade pela ausência deste pai incrível
o fará voltar. Um pai que tem esse perfil. Qual é o perfil, pastor? Um pai manso, um pai equilibrado, um pai que viu que o seu filho ia errar, mas o seu pai também entendeu que era o tempo do seu filho. Ele não forçou nada. Então, esse pai equilibrado, esse pai manso, entendeu? Fez a diferença na vida desse filho que regressou para casa. Segundo ponto, ele é um pai partilhador, um pai generoso. Ele não reteve nada. O filho chegou: pai, eu quero a minha herança. E mesmo assim o pai foi generoso e entregou a sua parte para o seu filho. Foi um pai respeitador, mostrando que era um homem de valor. Foi um pai acessível, um pai aberto ao diálogo. Um pai que, quando seu filho retornou para casa, não julgou, não apontou, não escarneceu, apenas acolheu, abraçou e amou, porque entendia que o seu filho errou, mas o seu filho se arrependeu e estava de volta ao seio familiar. Aquele homem era um pai esperançoso. Aquele homem tinha muita fé. Aquele homem em momento nenhum desistiu dos seus filhos. A palavra nos mostra que todos os dias ele ia para a janela olhar se o seu filho estava voltando. Nunca perdeu a esperança de ter seu filho de volta. Um pai de verdade, um homem de valor, ele nunca perde a esperança, nunca perde a fé de que seus filhos e suas filhas irão se tornar homens e mulheres abençoadas a cada dia mais. Pastor, eu tenho passado por dificuldades com os meus filhos, com as minhas filhas. Nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança. Há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a sua casa, e a palavra de Deus nos garante que todas as promessas irão se cumprir sobre a vida daqueles que amam a Deus. Por mais que você ache que está demorando o cumprimento dessa promessa, Deus está melhorando, Deus está aprimorando, para que quando essa promessa se cumprir, o nome dele será glorificado através da sua vida. Nunca perca a esperança, nunca perca a sua fé. Há uma promessa, e as promessas do Senhor irão se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esse homem não desanimou, esse homem não se entristeceu, esse homem não se abateu, esse homem manteve a sua esperança e a sua fé. Aquele homem foi um pai perdoador, um homem cheio de amor, foi um pai conciliador. Ele se preocupou em restaurar a união dos irmãos, porque ali havia dois paralelos, um muito errado e um muito certo. Um achava que pelo fato de fazer grandes coisas para o pai, merecia todas as coisas boas. Qual é o princípio que eu quero passar aqui para você, queridos? Para o Deus, nosso Pai, não importa o que você faz, importa o seu coração. Se o seu coração é dele, ele vai te abençoar. E foi onde aquele pai, chamando aquele filho que não se alegrou porque o que estava perdido, ele falou: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu, mas aquele ali estava perdido, então vamos nos alegrar. Mas ele, pelo fato de achar que estava fazendo muitas coisas pelo seu pai, achava também que tinha direito a muitas coisas. No reino de Deus, queridos, não é assim. Reino de Deus é coração, reino de Deus é entrega, reino de Deus é amor, é alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram. Alegre-se com o que está perdido, alegre-se com aquele que retornou à casa do pai. Seja um pai esperançoso, seja um pai amoroso, nunca desista. Não é o que você faz, é o seu coração. Fazemos para Deus com amor, mas nunca com barganha, esperando receber algo em troca. E esse filho que estava dentro da casa estava mais perdido do que o que estava fora, porque ele acha que pelo fato de ele estar fazendo algo para o seu pai, ele tinha que receber mais coisas. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus, todos são iguais perante ao Pai, e todos têm uma nova chance de recomeçar.
Nada está perdido para aqueles que amam a Deus, queridos. Entendam isso. Seja um pai dessa forma. Seja um pai esperançoso, seja um pai amoroso, seja um pai de fé, mas acima de tudo, seja um pai equilibrado e um pai conciliador. Amém, queridos? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Entendam uma coisa. Essa parábola nos mostra que Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, apesar de todos os nossos erros. Entenda que o filho mais novo, ele queria a herança, ele queria o paraíso, mas não queria a presença. Agora entenda uma coisa: não existe paraíso sem presença de Deus. Sabe por quê? Porque o paraíso é de Deus. E Ele não vai deixar o lugar dele. Ele quer que você faça parte da presença dele. Aquele filho pediu a sua parte da sua herança, mas ele não queria a presença do pai. Ele queria se afastar. Ele queria o paraíso só para ele. Entendam uma coisa, queridos. A porta do paraíso, ela está aberta. Ela é estreita, mas ela nunca se fecha. A porta do paraíso está aberta essa noite para aqueles que querem retornar aos braços do Pai. Deus, o nosso Pai, está aqui presente, sempre pronto a perdoar aquele que se arrepende. E Ele fica muito feliz quando seus filhos voltam para Ele. Saia daqui entendendo que Deus é nosso Pai, que quando pecamos somos como o filho pródigo, abandonando o nosso pai para desperdiçar a nossa vida. O pecado destrói a vida e acaba com as bênçãos que Deus nos dá. O filho pródigo voltando para casa representa quem se arrepende dos seus pecados, pedindo perdão a Deus. Deus fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Ele acolhe com amor e carinho, sem guardar rancor, porque Deus nos ama e há uma festa preparada para aqueles que querem voltar aos braços do seu Pai. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Mediante essa palavra, sobre tudo o que foi dito essa noite, ore ao Senhor. Peça para Deus te ajudar a se tornar um homem, um pai de verdade, um homem de valor. Que Deus te ajude todo dia a ser um pai que ama, um pai que aconselha, um pai que direciona, um pai que tem posicionamento, que entende que sobre a sua vida há uma grande responsabilidade, que é de levar os seus filhos ao Senhor. Você, querido, meu amado e precioso irmão, você que é pai, você é o sacerdote da sua casa. É você que direciona, é você que aponta, é você que mostra o caminho. Se há algo que você precisa se arrepender, algo que está angustiando o seu coração, esse é o momento. Rasgue o seu coração diante de Deus. Não precisamos mais rasgar as vestes, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Abra o seu coração para Deus essa noite e peça para Ele te ajudar. Ore, peça ao Senhor. Ele está aqui de braços abertos e nesse exato momento Ele quer te ouvir. Se houve alguma falha no passado, algum erro, a palavra de Deus nos diz que tudo foi jogado no mar do esquecimento. Eis que se fazem novas todas as coisas. Amém? Amém. És um bom Pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és. Tu és, sou amado por ti.
é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo. Declare isso, que queridos. faz. Nosso Pai, Ele é perfeito em tudo que É faz. perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Pra nós é perfeito. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Pra nós, tu és um bom, bom Pai. Sou amado por ti, é quem eu sou, É quem eu sou, é quem eu sou. tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Queridos, o nosso Pai está aqui. E se por algum motivo você se afastou dos caminhos, se você se afastou da casa do seu Pai, hoje é dia de voltar correndo aos braços dele. Eu oro aqui, queridos, se você foi tocado por essa palavra e Deus está falando forte ao seu coração, hoje é noite de você tomar uma decisão para a sua vida. É tempo de você correr para os braços do Pai, correr para Jesus e aceitar a Ele como seu único Senhor e Salvador. Se essa pessoa está aqui essa noite, no final desse culto, eu quero que você, por favor, nos procure. Você que decidiu tomar essa decisão, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, por favor, nos procure ao final desse culto. Procure os pastores, procure o nosso amado, os irmãos que estão aqui da intercessão. Oramos também, se você precisa de alguma oração para qualquer área da sua vida, as amadas irmãs estão aqui, nós queremos orar por você. Mas não saia daqui, queridos, sem tomar uma decisão na sua vida. Deus te trouxe aqui essa noite para que você possa recomeçar com Ele, porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele te ama, e grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Amém? Você recebeu essa palavra? Então dê um forte aplauso ao Senhor.